Cordalzinhos, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E mais maravilhoso do que esse canal é o vídeo de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês um sentimento, um desejo, um pensamento que eu tive há um tempo atrás e que hoje eu posso dizer que realizei, que eu concretizei e que isso possa servir para vocês de motivação a não deixar de sonhar e não desistir dos objetivos que vocês querem trilhar. Para quem não me acompanha há tanto tempo, assim, desde o começo, eu vou dar uma pincelada. Quando meu filho tinha 3 anos de idade, ele foi diagnosticado com autismo e nesta época, muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa e decidi parar de trabalhar. Ele era bem pequenininho, né? 3 anos para a mãe é um bebê eterno, né? Eu decidi parar de trabalhar em consenso com meu esposo, né? Eu falei, não, eu vou parar, vou ficar em casa e vou ajudar ele, levar para terapia e tudo mais. E os anos foram passando e veio, né? Veio a pandemia e tudo mais, os anos foram passando e realmente eu pude ajudá-lo em casa, né? Eu fiz um magistério, eu estudei, eu trabalhei muitos anos em escola e tudo aquilo que eu aprendi, eu consegui colocar em prática em casa. Então Deus não dá ponto sem nó, né? Por muitos momentos eu achava que eu não por que eu tinha feito aquilo, já que eu não dei continuidade na carreira, né? E hoje eu entendo que era para ajudá-lo, que era para, né? Enfim, já que, né? Olha lá meu bebê, o tamanho que tá. Né? Já que não segui carreira, mas era para estar com meu filho. E já que veio pandemia e tudo mais, e tudo parou, né? Tratamento, essas coisas não tinha escola, não tinha nada, né? Vocês sabem. E daí, nisso tudo, teve uma fase que meu esposo ficou desempregado e estava demorando muito para conseguir. Ele ficou desempregado e eu resolvi então voltar ao mercado de trabalho, né? Porque eu tinha mais cursos, mais possibilidade de conseguir emprego mais rápido e consegui e voltei a trabalhar. Nisso a gente trocou de papel, né? Ficou em casa, daí já tinha voltado tudo ao normal, já tinha, né, as terapias, coisas, já estava tudo encaminhado. E o ano passado, no início do ano, ele conseguiu retornar a esse trabalho que ele já tinha, né, que ele tinha saído, fazia anos e anos e anos e anos que ele estava lá. E quando ele voltou, chamaram ele novamente, ele falou, amor, você vai continuar trabalhando, você não vai, o que você quer fazer? E porque, né, tem o James, como que a gente vai fazer com terapia, essas coisas. E a gente entrou em senso, né, consenso que seria melhor que eu saísse novamente desse trabalho que eu estava para continuar dando continuidade ao tratamento dele, porque, gente, quando você tem filho, principalmente especial, não é só o levar para a escola, o olhar ele, né? Tem terapias, tem atendimento, são várias coisas. Então, não tem como você jogar essa responsabilidade para terceiros, né? E eu entendo que isso não é um privilégio para todo mundo, né? Não é tão simples assim. Tem muitas pessoas que falam, ah, mas é só aposentar, tem LOAS, tem BPC, tem não sei o que. Gente, não é tão simples assim. Se você não estiver abaixo da renda, tipo assim, igual Bolsa Família, assim, a renda para conseguir Bolsa Família, você não consegue. Conheço mães que têm mais de um filho autista e não conseguem benefício. Então não é tão simples. E o meu filho, ele é grau leve, mas ele não usa medicamento, ele é uma criança totalmente com autonomia, então é muito mais complicado, né? Então eu falei, não, né? E eu sou uma pessoa que sempre gostei de vender. Eu sempre gostei de fazer renda extra. Eu mesmo trabalhando de carteira assinada, eu sempre inventei algum treco para fazer, né? E eu já contei algumas histórias aqui para vocês. E quando eu decidi ficar em casa e tudo mais, na época eu estava vendendo produtinhos mais 18, só que não era aquilo que eu queria vender, né?
eu queria fazer alguma coisa. A parte manual, o artesanato é muito latente em mim, a arte é muito gritante na minha vida. Então, para mim, é uma coisa assim que eu preciso estar fazendo alguma coisa, né? Então, quando resolvi fazer o crochê e né, voltei a fazer as minhas peças de crochê para vender, só que agora que a cabeça é bem diferente, porque eu já fui e voltei 500 vezes, né? Também já contei aqui. Só que esta vez foi muito diferente, porque quando eu estava trabalhando nessa última empresa, eu tinha umas amigas, umas colegas de trabalho que a gente conversava muito. Às vezes o ambiente era pesado e a gente conversava, e a outra também gostava muito de artesanato, falava assim: imagine a gente com o nosso ateliê, imagine a gente poder trabalhar em casa, eu poderia estar vendo o meu filho. Ele ficou uma fase que ele ficava bem doentinho, sabe? Então, assim, trabalhar CLT é complicado. Por mais que o pai estava em casa, não é a mãe, né? O filho vai muito pro lado da mãe, fica mais, né? É um manhozinho pedindo mãe mesmo. E eu percebi que na escola ele estava ficando assim mais estressado, mais nervoso, né? Porque a gente estava acostumado muito com uma rotina e de repente eu simplesmente comecei a trabalhar fora, né? Então, desde que eu saí, né, quando ele tinha 3 anos, eu fiquei muito tempo em casa com ele. Então, ele acostumou com uma rotina. E para o autista é um veneno isso, né? Você quebrar uma rotina. Então, eu fiquei ali quase um ano nessa empresa. E todos os dias que eu saía, 4h20 da manhã, eu pensava e sonhava assim: eu podia estar em casa fazendo minha arte, eu podia estar fazendo alguma coisa e olhando meu filho. E eu até comentava com as minhas amigas assim: olha, um dia ainda vou estar debaixo da minha árvore, que tem uma árvore ali, né? Minha árvore, tomando um chazinho gelado e fazendo o meu artesanato. Eu nunca falava especificamente do crochê, mas o crochê sempre foi, de todos os artesanatos, que eu mais me identifiquei, o que eu mais amei fazer. Então, assim, gente, eu sonhei muito em trabalhar direto de casa, né? Embora eu tenha saído da empresa para dar assistência ao meu filho, eu quando resolvi fazer alguma coisa, porque assim, para gente que é mãe atípica, para gente, para mulher em si, né? A gente precisa ter o nosso, né? A nossa renda pessoal, né? Isso independente de ter um bom companheiro ou não, principalmente quando não tem, né? Que o certo é estar com essa pessoa. Mas assim, vou falando na realidade mesmo, a gente tem que dar os nossos pulos. É para a gente poder se sentir, ter autonomia, a gente poder ter a nossa liberdade, você poder comprar uma roupa, você poder fazer o cabelo, você poder comprar as coisas para os seus filhos, você poder ajudar em casa, contribuir mais em casa, porque sim, a nossa tarefa em casa já é árdua, né? É um trabalho não remunerado, né? A gente limpa a casa, a gente cuida de tudo, a gente é psicóloga, a gente é enfermeira, né? A gente é secretária, a gente faz de tudo, né? E quando a gente tem um companheiro que é o nosso companheiro, a gente vive em família, que todo mundo se ajuda, é perfeito, é fechadinho. Mas a gente sabe que isso não é todo mundo que vive isso. Então é muito importante que nós, mulheres, a gente tenha ajuda, a gente tenha o companheirismo das pessoas que moram junto com a gente, em que nos auxilie, que na hora que a gente não tá legal e na hora que a gente tá legal também sempre esteja com a gente, que possa caminhar junto com a gente. Mas a gente possa ter esse direito de escolha, de, ah, não, eu quero fazer algo. Eu não posso trabalhar fora, mas eu posso fazer algo dentro de casa. Então, o crochê, ele veio para mim como uma terapia e veio como uma oportunidade de ganhar o meu dinheiro dentro de casa. E depois de tantas idas e vindas, e depois de eu ter sofrido tanto com essa fase que eu retornei ao mercado de trabalho, e eu falo que eu sofri no sentido assim,
porque eu já estava também acostumada com uma rotina, eu já estava habituada com aquilo tudo, e ter que levantar assim, ter que tá fora de casa, tá fora com aquilo que eu gosto tanto de fazer, que é cuidar dele, de estar com ele, de levar ele para os lugares, de fazer as coisas, para mim é como se tivesse tirado alguma parte de mim, tivesse, né? Por mais que eu estivesse fazendo uma ação muito importante, né, que era através daquele trabalho abençoado, e agradeço a Deus por ter trabalhado lá, ter sido importante, né, para a gente conseguir se manter, sobreviver, né? Afinal, a gente estava numa fase muito difícil, né, por causa do desemprego. Mas, assim, aquilo me deu muito esse desejo de trabalhar em casa. Um desejo muito grande de o dia que eu sair daqui, eu quero poder fazer alguma coisa em casa. E foi isso que eu fiz. E quando eu tive essa oportunidade, que eu esperei um pouco, né? Saí de lá, descansei um pouco, que era um serviço muito puxado, eu descansei um pouco. Eu pensei, repensei o que eu ia fazer. Eu, na época, estava vendendo lingerie, produtinhos mais 18, porque eu trabalhava num lugar que tinha muitas mulheres. Então, eu podia estar oferecendo para elas. Então, fora o meu salário, tinha as vendas desses produtos que eu levava lá para a empresa. Então, eu tive que parar e pensar: eu vou continuar vendendo lingerie? Eu vou continuar vendendo esses produtos? Ou eu vou fazer outra coisa? Aí veio essa coisa do artesanato, aquela veia artística de eu querer criar, de eu querer fazer. E daí eu consegui pegar mais firme, né? Teve momentos que eu, ai, não tá vendendo, teve momentos que não tá saindo, teve esses momentos, ai, eu tô achando que tá encalhado. Tive várias etapas e compartilhei aqui com vocês, né? Mas o que me mantinha ali, firme e forte, é pensar nesse rapazinho aqui. Porque tá difícil eu fazendo em casa, mas é muito mais difícil lá fora. Aqui eu consigo acompanhar ele, eu consigo, se ficar doente, levar no médico, eu consigo, por exemplo, trabalhar de base coberta, eu consigo, igual depois que eu abri o canal, consigo fazer meus vídeos aqui com ele perto. Então, essa facilidade de poder trabalhar dentro de casa, estar do lado do meu filho, foi um sonho que eu pensava lá junto com as minhas colegas. Imagine eu fazendo artesanato em casa. Imagine eu perto do meu filho, podendo compartilhar as coisas com ele. E não é uma tarefa fácil trabalhar em casa, né? Vocês que também estão nesse rolê sabem que é muito fácil a gente se perder diante de tantas obrigações que tem aqui. Por isso que é importante a gente ter nossos parceiros, né? Que a nossa família nos ajude. O James, ele tem 8 anos. Ele tem as tarefinhas dele, ele arruma a cama dele, ele cata os brinquedos dele, ele limpa a estante, tira o pozinho ali da estante, ele tem as funções dele, né? São poucas, mas são adaptáveis para a idade dele, né? E eu sempre exerço essa ideia, né? Que você é capaz de fazer, que você também pode fazer, que você também pode ajudar, né? E eu acho que essa forma de eu educar ele, que ele também ele é capaz, porque o autismo não é algo que ele, tipo, não o define, faz parte dele, mas não o define, que ele possa fazer as coisinhas dele. Tanto que ele tem autonomia, né? Ele tem muita autonomia. Então, assim, ele consegue fazer as coisas. E isso, gente, não tem preço. Então, as decisões que eu tomei de ficar em casa e ficar com ele, eu não me arrependo jamais por dinheiro nenhum. Só que dentro da minha realidade, eu encontrei uma forma de ganhar um dinheiro, de estar ajudando a minha família e contribuindo para ele também ter uma vida melhor, eu ter uma vida melhor, porque a gente precisa. Diz que o trabalho dignifica o homem, e isso é real, gente. Por mais que você vende ali um tapete só, é um dinheirinho que você conquistou ele, né? E igual voltando esse fato de a gente trabalhar em casa, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir as coisas. A gente
trabalhar dentro da nossa rotina, dentro do nosso tempo, do nosso horário, das nossas possibilidades. Eu não posso jamais me comparar com outras criadoras de conteúdo aqui que fazem produções gigantescas, porque o meu tempo não é compatível com delas, a realidade delas é diferente. As pausas que eu tenho, algumas não têm. Então, eu aprendi que a minha vida, a minha rotina é só minha. Então eu não comparo, eu não tento medir com a minha régua a vida dos outros, e isso fez com que eu entendesse os meus limites. Vira e mexe, eu venho contando, eu estava fazendo assim, agora eu estou fazendo assado, recalculei a rota. Por quê? Porque a gente que trabalha com vendas, trabalha em casa, a gente tem que fazer ajustes, né? Ora, vou fazer encomenda, ora, vou fazer isso, ora, vou fazer aquilo. Então, tudo é uma questão de tempo, né? Então, como é fácil a gente se perder, é fácil a gente desanimar também, né? É fácil a gente desanimar, principalmente quando as vendas caem, principalmente quando a gente vê que as peças não estão tendo saída. Então é o momento da gente parar um pouquinho, respirar um pouquinho e ver o que que a gente pode fazer de diferente, né? Porque tem algumas situações que a gente pode simplesmente, eu não estou conseguindo vender muito agora, mas eu preciso de um dinheiro urgente e eu tenho a possibilidade de trabalhar fora. Você acha melhor voltar a trabalhar e continuar com teu sonho como renda extra? Faça. Mas se é um caso que você não tem essa possibilidade de trabalhar fora, então que faça esse único plano, que é o seu plano A, ser o único exclusivo. É o plano A, é o seu plano B, é o seu plano C, né? Só que daí a gente vai ajustando, né? Existem várias dicas aqui no YouTube, como tem vários lugares, e cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem um jeito de fazer suas vendas. Se você dá uma garimpada, você vai ver que tem gente que vende só no Instagram, você vai ver gente que vende só no Face, ou só pelo WhatsApp, que é só para inscritos aqui do YouTube. Vai ter gente que só vende na Shopee. E se você, por exemplo, fazer alguma dessas opções, talvez você não vai ter o mesmo resultado delas. Então, a gente que trabalha em casa e tem que ser essa única e exclusiva opção, a gente tem que trabalhar um pouco mais dobrado aqui, para a gente saber quais são as opções que a gente tem e sempre estar em busca de melhorar, divulgando sempre, falando para o mundo e para o universo que nós trabalhamos com o crochê. E dependendo algumas situações, por exemplo, eu já contei aqui que teve um momento que eu precisava muito de um dinheiro, que eu tinha 3 panos de prato, saí na rua para vender esses 3 panos de prato. E trouxe o leite, e trouxe o pão para aquele dia. Às vezes, naquela urgência, uma conta, um remédio, uma fralda, um leite, você vai precisar fazer uma promoção de um tapete, você vai ter que fazer um saldão, sei lá, para você conseguir suprir aquela necessidade. Mas o mais importante de tudo isso é a gente estar sempre com a cabeça boa, sempre pensando, nunca pensando no copo vazio, sempre tentando pensar no copo cheio, mas não de uma forma para romantizar, não para achar que tudo é lindo, maravilhoso, um morango, que tudo é fácil, porque não é, né? Tudo que a gente pode aprender, que a gente pode aprimorar, assistir vídeos de técnicas de vendas e várias outras coisas pode auxiliar no nosso trabalho, auxiliar na nossa rotina, como a gente se organizar, ter um caderno para anotar as coisas, né? Ter um controle do gasto, de saída, de entrada, né? Pode fazer com que esse sonho não morra, né? Porque é muito fácil, diante das dificuldades, a gente desistir e desanimar. E aquele sonho que é tão presente, que é tão latente. E, gente, quando eu falo sonho, eu falo assim de um desejo muito grande de fazer isso dar certo, né? A gente está num mundo em que as coisas não são fáceis, mas existe oportunidade para todo mundo, tem sol para todo mundo. Então, você pode sim conquistar o seu lugar, né? Mas é tudo uma questão de tempo, não é da noite para o dia.
né? Faz um ano que eu tô com o canal, já faz um ano e pouco que eu comecei a fazer crochê novamente e confesso que tem sido uma luta diária, né? Eu consigo vender bem, graças a Deus, agora, mas eu tive fases de vender um tapete num mês. Então, foram fases, foram etapas, e que aquele sonho que muitas vezes eu falava, esse sonho é só um sonho, não é para mim. Esse sonho é para fulana, mas não é para mim. É para ciclano, mas não é para mim. Porque eu estou tentando e não está dando certo. E talvez na minha cabeça eu achasse que eu estava tentando de tudo. Nunca a gente vai fazer tudo que a gente pode, né? Às vezes a gente acha que está fazendo de tudo, às vezes a gente pode até estar fazendo de tudo, mas às vezes não é da forma correta. Às vezes a gente vai ter que recalcular a rota 500 vezes. Mas se é o teu sonho, se é o teu desejo, você tem que pegar firme e pegar sério, levar a sério o nosso trabalho. Eu me encontrei, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de ficar em casa, de eu poder dar assistência para o meu filho, de eu poder acompanhá-lo da melhor maneira possível. E eu sou grata ao tempo que eu tenho para fazer crochê. Tem dia que eu poderia fazer mais, tem dia que eu gostaria de fazer mais, mas eu sou muito realista com a minha realidade e sei minhas prioridades. Mas mesmo assim, o crochê ele é o meu trabalho, né? Então, a hora que eu pego para fazer meu crochê, é para fazer o meu crochê. Sem distrações, sem coisas que podem atrapalhar a minha produção. Já que eu não tenho tanto tempo, eu não posso ficar muito tempo procurando série na Netflix para assistir. Se eu quero assistir alguma coisa, já vou em caso pensado, eu deixo no YouTube rolando os vídeos aí e vou que vou e me dedico. É igual as peças. Isso aqui eu tô fazendo da encomenda. Olha que lindo que tá ficando. São coisas que você tem que pegar e pegar firme, sem distrações, né? Levar a sério e falar para as pessoas, né? Agora eu vou trabalhar, atender o telefone, ver o WhatsApp, coisas que é importante. Deixa para aquele ter um momentinho de folga, aquele momentinho que você tem que relaxar, que você tem que descansar, que você tem que dar um ar na sua cabeça para fazer isso, né? Mas na hora que você está trabalhando, que você está divulgando, que você está mandando mensagem para as pessoas mostrando as peças, fazendo uma lista de transmissão ou fazendo reels, um stories, esteja de corpo presente no que você está fazendo, sabe? De corpo e mente presente, para você não se distrair e acabar, sabe? Porque, igual eu falei, em casa a gente se distrai muito fácil, a gente se perde muito fácil. Mas se é aquilo que você deseja, que você sonha, eu posso dizer com muita certeza aqui para vocês. Continue sonhando, mas continue sonhando agindo. Faça várias coisas que você possa te ajudar, aprenda novas coisas que pode te aprimorar nas suas técnicas, nas suas peças, estude cores, combinações, modelos. E, gente, tem coisas que é gratuita, a gente não precisa pagar nada, que a gente pode ter um resultado bem satisfatório nas nossas vendas. Então, não deixe de sonhar, mas também não deixe de correr atrás, que é o fundamental. E eu, quando olho para trás e vejo que em muitos momentos eu chorava, sabe? Principalmente quando ele estava doentinho, quando eu perdi a reunião de escola, né? Lógico que meu marido que levava no médico, meu esposo que, né, ia nas reuniões, mas era algo que eu fazia antes, era algo que eu amava fazer. E eu não estava fazendo, era algo que eu não podia fazer naquele momento, que eu tinha uma outra responsabilidade naquele momento, que era cumprir o horário, eu trabalhava de segunda a sábado, daí muitas vezes eu fazia hora extra, porque a gente realmente estava precisando, então eu trabalhei muito nesse tempo. E foi uma fase que eu precisei. Então, tinha muitas vezes que eu chorava, que eu queria estar com ele, que eu queria estar fazendo qualquer outra coisa. Eu pensava, nossa, eu sei fazer sabonete, eu sei fazer crochê, eu sei fazer. Eu poderia estar em casa fazendo isso e ganhando o nosso dinheiro. E Deus me deu essa oportunidade, me deu mais uma oportunidade de ficar em casa e fazer valer a pena.
Por isso que diante de tantas coisas, de tantas, porque tantas pedras no caminho que teve até agora tá para dar certo, eu assim eu dou muito valor e falo para vocês que desistir não faz mais parte do meu vocabulário. Já fez, mas não faz mais, porque eu tive que passar por um momento assim, tipo de poxa vida, né? Talvez se eu tivesse me dedicado mais, talvez se eu tivesse levado mais a sério daquela vez que eu estava em casa, talvez se eu não tivesse desanimado por isso ou por aquilo, que às vezes era uma coisa tão pequena, tão boba e é tão mais fácil a gente desistir do que persistir. Hoje eu poderia estar bem e não precisava estar trabalhando aqui. Você entende? Então eu precisei assim passar por isso para hoje eu valorizar cada minuto que eu tenho de trabalho aqui em casa com o meu crochê. Por isso que eu venho falar com tanta paixão, com tanto amor aqui para vocês, porque é muito fácil as pessoas criticar, é muito fácil as pessoas apontarem, né, falar para você que não vai dar certo, que crochê não dá dinheiro, mas depende de muitas coisas. Depende muito de você e principalmente da gente, né? Principalmente da gente, né? Então, gente, fica firme aí, né? Eu sei que vai ter muitas fases, mas vendas é assim mesmo. Vai ter vendas boas, vai ter meses mais fracos. E o que você puder agregar para te ajudar, faça, né? Faça, que eu tenho certeza, gente, que vai dar tudo certo. Tá bom, meus amores? Eu espero que com essa minha história possa motivar vocês a continuar aí na jornada, firme e forte, independente das suas dificuldades, independente do tempo, independente de todas as coisas sérias que você tem que fazer na sua vida pessoal, né? Porque é uma luta, igual aqui no meu caso. Só quem tem uma criança típica sabe como é que é. Como muitas vezes as coisas são um pouquinho mais complicadas, mas isso não é impeditivo para a gente desistir, desanimar. E eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus por ter me dado esse filho tão maravilhoso, essa criança tão especial, que fez com que eu me tornasse uma pessoa muito melhor, muito mais segura e uma pessoa assim capaz de me olhar e ver que eu também posso. Eu consigo ver resultado porque eu aprendi com ele a, a não desistir. Diante das dificuldades que ele passa, ele não desiste, não desanima, não, sabe? Então, isso para mim é um aprendizado muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouco mais intimista, um pouquinho mais sobre minha história, um pouquinho mais sobre sonho, né? O sonho a gente deve sonhar, mas a gente deve correr atrás para realizá-los também. Tá bom, meus amores? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo de amanhã.